Bem, que bênção maravilhosa, Pai amado, muito obrigado por este dia incrível, maravilhoso e cheio de bênçãos. E enquanto estamos humildemente diante da Tua santa palavra hoje, pedimos sinceramente que ministres uma profunda e verdadeira mudança em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje você ouvirá uma palavra e essa palavra mudará a sua vida. Tudo aquilo com que você tem realmente lutado vai te soltar hoje. Tudo o que te segurou, amarrou o seu tornozelo e te prendeu a um lugar está desfeito em nome de Jesus. Você está liberto. Você está liberto daquilo que te faz chorar. Você está liberto daquilo que te restringe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode se sentar na casa do Senhor. Agora, hoje estamos avançando para algo muito importante e significativo em relação à construção de 1000 microigrejas, um objetivo que representa um passo relevante em nossa trajetória. E o tema é a Assembleia. Assembleia. Agora estamos retornando gradualmente ao nosso costume tradicional de nos reunirmos juntos como fazíamos antes. Tudo bem? E eu acho que preciso que tenhamos uma mente para nos reunir ou reunir. Em outras palavras, usamos uma reunião. Mas reunir-se, a necessidade de se reunir é muito, muito importante. Amém. Agora, o que é montagem? O que é a montagem? Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, ou seja, de certas pessoas, mas exortando-vos uns aos outros, encorajando e apoiando mutuamente, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando o dia. Amém. Essa é a Escritura. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, ok? Agora, você sabe, há alguns princípios básicos importantes dos quais você realmente precisa estar ciente para que possa compreender melhor o que está sendo dito aqui. Bom, quando você tiver febre alta e quiser ficar louco e furioso, lembre-se sempre de algumas coisas básicas, ok? E uma das coisas mais básicas é ler a Bíblia, ok? E outro ponto básico é rezar, ok? E outro princípio básico é a comunhão, ou seja, a reunião. Não desista, por favor. Essas são coisas realmente básicas quando você está ficando louco. Ok? Deixe que sua loucura afete outras coisas, mas não o básico. Ok? Sim. Você pode deixar seu cabelo solto, mas não deixe de prepará-lo. E não abandone a oração. E não abandone a leitura da Bíblia, está bem? Ok? E não abandone, continue lendo a Bíblia, por favor. Yeah? Seu pai. Não desonre seu pai. É um dos 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É um deles. É o número, qual? 3. Acho que é o terceiro mandamento. E é o único mandamento com uma promessa. Quando sua loucura vier, há algumas coisas das quais você não sai fora. Você não ultrapassa esses limites. Sim, você não abandona o grupo do qual Deus fez você parte. Quando você está em algum lugar, veja, você realmente mantém essas poucas coisas em mente. Isso vai te ajudar, porque todos nós passamos por momentos difíceis em que nos sentimos de certa forma. Você nunca se sentiu estranho antes? Você não leva seu pai para fora e o espanca em público. E depois você volta e começa a falar como um cristão.
Se você sair de um certo âmbito, mesmo quando estiver com raiva, você diz, você deve orar, deve ler sua Bíblia, não deve abandonar, não deixe a assembleia da qual Deus fez você parte. Só estou tentando te dar um conselho para o futuro, porque a Bíblia diz, quanto às ofensas, elas virão. Mas quando a ofensa vier, você sempre se lembra do básico. Então, eu me lembro do básico. Se eu vier, vou deixar meu cabelo crescer. Vou fazer rasta, vou fazer alguma coisa. Mas eu vou orar, como oração, eu vou orar. Lendo minha Bíblia, eu vou ler. E então, o que mais? Comunhão, assembleia, eu vou me reunir com os outros. E meu pai, eu não vou abandonar meu pai nem desonrá-lo. Sim, vou vir com uma coroa rasta e honrá-lo com ela. Qualquer penteado que você escolher. Até Sakura você pode fazer. Mas o básico você realmente não pode deixar de lado. Quantos vão se lembrar disso em um dia mau? Lindo. Agora, reunir-se é muito importante. Agora, não abandone isso. Não abandone o reunir-se com os outros. Agora, quando estamos construindo 1000 micro-igrejas, estamos criando 1000 assembleias e 1000 oportunidades para os cristãos se reunirem, compartilharem suas experiências e fortalecerem sua fé juntos. Amém. Reunir-se é importante porque Deus é o Criador da unidade e Ele deseja que vivamos em comunhão, apoiando uns aos outros e caminhando juntos na fé e da união. Mas o mundo todo está em um processo de entropia crescente e contínua que leva à desorganização e à confusão. Enquanto Deus traz a unidade, e a unidade vem do Espírito. Eu senti uma gota? Eu senti uma gota? Não? Ok. Tudo bem. Sem problema. Agora, a unidade, de fato, verdadeiramente nos fortalece muito. Estar juntos em união nos fortalece muito. Tá vendo? Por isso, nos Estados Unidos, de certa forma, você vê, não sei se ainda continua sendo, mas é o país mais rico, Estados Unidos. Sim, em contraste com estados independentes, como, por exemplo, os Estados Unidos ou o Reino Unido. Está vendo? A unidade traz uma certa força de diferentes maneiras, de formas variadas e distintas que não é fácil de perceber para o simplório. Você sabe o que é exatamente um simplório? Confere aí, simplório. Alguém confere o que é? Significa ser um simplório. Confira no seu dicionário. Agora você pode olhar no seu telefone. E depois disso, por favor, guarde-o. O que é um simplório? Um idiota. Qual é o quê? Uma dança. Um ignorante. Um tolo. Imbecil, idiota, idiota, idiota. Que é idiota? Idiota, idiota. É uma pessoa crédula. Então, um idiota realmente não pode ver que estar juntos tem uma grande vantagem. Você vê? Então, um idiota está tentando dividir. E cada um vai para o seu canto. Ok? É por isso que as nações não gostam quando um caminho quer se interromper. Porque cada caminho fornece algo. E juntos somos grandes. Mas quando estamos separados, perdemos nossa força. Então, em nossa igreja, estarmos juntos como uma grande família nos fortalece e pedimos desculpas a
aqueles que estão na Bolívia, assim como aqueles que vivem no Equador e também no Peru e todos aqueles outros lugares que costumam ser negligenciados. Mas estaremos presentes lá. Isso é, sem dúvida, uma das nossas metas prioritárias. Amém? Então, é realmente uma bênção que, enquanto falo agora, estamos conectados a muitos países diferentes e muitos lugares. Estamos conectados espiritualmente. Cada país tem suas próprias leis, então é separado por elas. Você não pode controlar o mundo todo de um só país. Nenhum país permite que você exista fora e controle seu território. Então você não pode ter uma igreja em Gana e controlar algo na África do Sul, porque a África do Sul tem suas próprias leis e opera de acordo com elas. Você entendeu? Você não pode sentar em algum lugar e criar algo que seja controlado por você em outro país. Então, cada país tem suas leis e você tem que se adequar a elas. Mas ainda estamos conectados pela unidade e princípios espirituais também. Agora, em Efésios capítulo 4, versículo 1, Paulo diz: Eu, portanto, sou prisioneiro do Senhor. Rogo-vos, portanto, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade. Assim. Tudo bem. Então lembre-se sempre da humildade. Ok? Humildade. Olha a escritura, por favor. Com humildade e mansidão. Ok. Se você quiser ser, trabalhe dignamente em seu novo emprego. Trabalhe dignamente como missionário. Trabalho digno como bispo. Trabalhe dignamente como pastor ou pastora, ou trabalhe dignamente como membro da igreja. Estes são, é assim que funciona, dignos. Vamos ler o versículo 1 e 2 juntos, por favor. Diz que, e como prisioneiro do Senhor, eu te suplico, que andes de modo digno da vocação com a qual foste chamado. Com toda a humildade, sede sempre humildes, humildes e com verdadeira mansidão, e com longanimidade, que é a paciência, porque você vê que leva tempo para as coisas serem feitas, você entende o que eu quero dizer, leva tempo para as coisas se desenvolverem, para as coisas mudarem. Nada muda tão rápido. Você sabe, Nelson Mandela foi, sabe, ele fez uma excursão importante antes de ser preso. Ele viajou para vários países, como Argélia, talvez não Líbia, mas certamente Argélia e Gana, além de outros, sempre pedindo ajuda, sabe? Era um jovem determinado, tentando mudar a situação da África do Sul, buscando apoio internacional para a causa do seu povo. E quando ele voltou da viagem, tentando mobilizar apoio internacional para o seu país, quero dizer, para que lutassem juntos contra o apartheid, ele foi preso em 1962, antes de eu nascer. Veja, 1962 foi há muito tempo. E tentar trazer uma mudança. Isso finalmente aconteceu em 1994. Essa é uma longa luta. Você sabe. Só estou tentando explicar que, sabe, não é fácil mudar as coisas. E se você não for paciente, poderá não ver o lado bom de muitas coisas que Deus planejou. Então, desde que ele foi preso em 1962, na verdade, ele ficou preso por apenas 5 anos. Então, eles invadiram uma casa e acharam documentos com a caligrafia dele. E disseram: você é quem está planejando derrubar o governo. E então acrescentaram que iriam enforcá-los. Eles iriam condená-los à morte. E o juiz decidiu condená-los à prisão perpétua. Então levou anos para que qualquer mudança acontecesse. Então, se você for chamado sem paciência, entende? Sem paciência, você não consegue fazer muita coisa.
Ele diz, veja só, ele diz, eu vos rogo como prisioneiro do Senhor, que vocês devem agir de maneira digna. Sabe, se você consegue um novo emprego, um lugar, uma oportunidade, se algum dia quiser agir de forma digna disso, repare no que você deve fazer, certo? Com toda a humildade. No seu novo emprego, você não deve chegar dizendo, sabe, eu trabalhava aqui, eu trabalhava ali, e daí? Você trabalhava ali, trabalhava aqui, era isso, daquilo e aquilo disso. Pode ser que isso não funcione de jeito nenhum. Sabe, na igreja, na nossa pequena igreja que temos, você precisa aprender a trabalhar aqui porque trabalhamos de forma diferente. Você entende o que estou dizendo? Sim, trabalhamos de uma maneira específica. Sim. Algumas pessoas acham que trabalhamos demais, mas é porque você é novo. Sim. A Bolívia está nos acusando, então estamos falando sério. Estamos com calor. Olhe para isso. Eu, portanto, sou o prisioneiro do Senhor. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com todos e não com alguns na solidão, sede humildes e mansos. E com longo sofrimento. Sabe, leva tempo, demora muito tempo até você ser escolhido como candidato presidencial. Você entende o que estou dizendo? Sim. Você pode facilmente ter 72 anos. Demora muito tempo para ser um candidato presidencial. Sim. Um dia conheci um jovem e ele se apresentou, sou candidato à presidência ele mencionou o ano. Eu disse, ei, nunca te vi antes. Ele disse, eu era um candidato à presidência. Veja, eu pensei que o homem fosse jovem, mas ele já foi candidato à presidência antes. Você pode ser independente, mas para ser candidato à presidência de um dos grandes partidos, que provavelmente vai ganhar, isso vai exigir muito sofrimento e solidão. Você entende o que eu estou dizendo? Sim. E você precisa perder algumas vezes. Sim. Tudo bem? Me devolva a minha escritura. Suportando uns aos outros em amor. Amém. Agora, o que ele diz no próximo versículo? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Em outras palavras, esforçando-se para permanecer unidos. Esforçando-se para permanecer juntos. Sabe, parte do nosso chamado é simplesmente permanecer juntos. Construir uma igreja é simplesmente fazer com que as pessoas estejam juntas. Isso exige paciência e tempo, como a sua vida inteira, antes que as pessoas sequer acreditem que você é uma pessoa de verdade. E essa é uma das razões pelas quais construímos prédios de igreja, porque isso ajuda as pessoas a terem fé em. O jovem que está naquela cidade, dizendo que veio para lá, que foi enviado por Deus para aquela cidade, quero dizer, por que deveriam te levar a sério? Você entende. Mas com o passar do tempo e com um prédio, isso dá respaldo ao que o rapaz está dizendo. Portanto, a unidade e a união são coisas que devemos sempre buscar para manter a unidade do espírito no vínculo da paz. E essa é uma das coisas importantes que acontecem por meio da reunião da paz, quando as pessoas se reúnem. Tudo bem. Agora, Satanás claramente já conhece bem o efeito de dispersar as pessoas, algo que ele faz com frequência. Isso enfraquece todo mundo. Agora, em Gênesis capítulo 11, versículo 5, tudo bem. Este homem realmente não está cansado de voar de forma alguma. E as pessoas querem que tenhamos cultos curtos. Mas ele está sempre voando. Versículo 5. E o Senhor desceu para ver a cidade e também a torre que os filhos dos homens haviam edificado. Versículo 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um só, unido, e todos têm uma só língua, um único idioma. E isto é o que eles começam a fazer, iniciando juntos esta obra. E agora nada os impedirá. Não há nada que eles realmente não possam fazer, de fato, aquilo que imaginaram realizar. Ei.
Você vê? Eles estavam construindo a Torre de Babel e Deus olhou para eles e disse: o poder que vem da união fará com que essas pessoas sejam capazes de fazer tudo o que imaginam. Isso os torna fortes, isso os torna poderosos, isso os torna ótimos. O fato deles estarem unidos. Sim. Eles têm uma língua. Nada ficará reto. Todo projeto que eles tentam fazer, eles fazem. Tudo o que eles tentarem fazer, eles conseguirão porque são um só. O povo é realmente um só. Agora, Deus disse, Deus não ficou feliz com aquele projeto porque eles queriam fazer um nome importante para si mesmos. Deus não gosta que as pessoas se vangloriem das coisas que Ele lhes deu. Então Deus disse, vamos descer e confundir a língua deles, para que eles não entendam a fala uns dos outros. Então o Senhor os espalhou dali por toda a face da terra, e eles deixaram de construir a cidade que haviam começado. Assim, Deus decidiu dispersar o povo, separando-os em diferentes regiões, e com isso enfraquecê-los, impedindo que continuassem unidos em seus propósitos. Quando Deus usou esse princípio de dividir o que o povo pensa e como eles se entendem, ele usou esse princípio. Ele simplesmente os enfraqueceu e acabou com a visão deles. Ele simplesmente pôs fim a ela. Sim, agora Satanás estava observando atentamente. Veja, Satanás estava observando cuidadosamente, prestando atenção em cada detalhe, e viu o que Deus Todo-Poderoso fez entre os homens. E tirou deles a capacidade de fazer qualquer coisa. Você sabe que os bancos usam o importante princípio da unidade para realizar coisas. E também um princípio de engano. Mas eles reúnem o dinheiro das pessoas. Você entende? Todo o dinheirinho de cada um, e juntam tudo, e com a força unida que vem das pequenas economias de todos, entende? Eles parecem ser muito ricos. Bem, na verdade eles não têm muito. E ainda tem um engano, especialmente ao construir prédios de vidro, o engano de que há dinheiro ali, sabe? Há muitos bancos diferentes e você provavelmente ficaria surpreso ao saber que eles realmente não têm nada de valor guardado. Se todo mundo decidir ir ao banco e pedir seu dinheiro agora, você ficaria chocado ao perceber que eles simplesmente não podem fornecer o dinheiro para todos. Eu não quero falar muito sobre bancos neste momento. Quero dizer, é mal interpretado. Não quero que você entenda errado, mas só estou dizendo que os bancos usam isso. O princípio da unidade, unindo os dinheiros. E quando eles unem o dinheiro de todo mundo, realmente parece que tem milhões e bilhões. Então, a força vem de estarmos juntos. Agora bem, talvez força para todo o corpo, mas força para você também. Porque veja bem, alguém que vive na América ou em qualquer um desses lugares mais ricos, ou mesmo que tenha nascido lá, ou seja lá o que for, parece realmente ter muito mais disponível do que outras pessoas, de fato. Não sei se é realmente o caso, mas parece que pelo menos há mais pessoas do que aquelas que nascem em lugares mais desunidos. Então, a união realmente traz uma grande força, e essa união especial vem da união verdadeira das pessoas. Tudo bem. Então, uma igreja é a reunião de pessoas. É por isso que a igreja é poderosa. Quero dizer, em Gana, a igreja é uma entidade poderosa. Talvez não sejamos políticos, mas somos pastores. E nós também temos controle sobre as pessoas. E temos várias coisas que dizemos e fazemos, até mesmo coisas que não estão online em nosso cotidiano.
porque eu não construí esta igreja online. Sim, eu não construí uma igreja online. Foi recentemente que o online surgiu, mas a igreja não foi construída online. A igreja foi construída no chão, com muitas reuniões que não são vistas nem conhecidas. Sim, então a igreja não foi construída online e publicamente. E é por isso que as pessoas não sabem como você tem alguém em Gekedu. Você conhece Gekedu? É uma cidade na Guiné. Como você tem alguém em Misericórdia? Sim. Como você tem alguém em Conakry? Me mostre um prédio de igreja em Conakry. Chama-se Edikofi, o pastor de lá. É um jovem, um rapaz jovem, estudante da escola, foi para lá e desde então está lá. Foi construída como uma das maiores igrejas da Guiné. Quando o homem deu a licença, aquele país era 99% não cristão. 99, algo por cento. Ele nos disse, olha, eu sou cristão. Não sei, você nunca vai conseguir essa permissão. Então eu estou dando isso a você. Pegue e faça. E quando mudamos, tivemos que mudar os planos. Ele disse, por favor, aqui. Não sei se quando eu partir, você algum dia conseguirá uma licença para construir. Sim. Lindo. Mas as pessoas não sabem como você consegue todas essas pessoas. Elas são pessoas imaginárias ou pessoas reais? São pessoas que foram formadas e passaram a existir, não online. Não foi online nem mesmo no Facebook ou no rádio. Não, 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 não. Veja o motivo pelo qual a América pôde bombardear o Iraque durante a Guerra do Golfo, mas ainda assim não conseguiu vencer a guerra, foi porque não importa o quanto, como você está no ar. A menos que você desça ao chão e caminhe lá, você não venceu a guerra. Você tem que subir no chão e ir praticamente até os lugares. Você pode dizer coisas no ar e elas podem ser grandes, grandes bombas. Mas no terreno é diferente. Você está ouvindo ou já foi embora? Tudo bem? Então, irmãos e irmãs, Assembleia. Agora, a principal obra de Satanás é realmente nos dispersar e impedir que nos unamos. Porque ele viu o que Deus fez com a Torre de Babel. E ele viu que eles se tornaram indefesos e inúteis quando ele os dividiu. Eles não puderam fazer nada novamente. A Bíblia diz que eles pararam de construir a cidade. Então há grande poder e força para você e para mim quando nos reunimos e quando nos encontramos. E é por isso que Satanás é contra nosso longo encontro. Você vê. Não há igreja na UD ou AD. Eu formo outro grupo chamado AD. Sim. Sim. Não há igreja na UD, nem na UO, nem na AD, você compreende? Alguém está perguntando o que é AD? São denominações afiliadas. Sim. Normalmente. Que não terão reuniões nas tardes e noites de domingo. Eles já estão lá. Em todo lugar. Eles estarão lá, trabalhando, fazendo alguma coisa. E Satanás é contra essa reunião. Agora, deixe-me te dar 10 razões muito importantes e significativas pelas quais o diabo é fortemente contra a Assembleia. Número 1. O diabo não quer que nos reunamos porque isso faz com que a presença, a reunião faz com que a presença de Deus esteja ali. E a presença de Deus é algo que realmente incomoda o inimigo. Ele vai estar lá? Não. Jesus disse em Mateus 18, versículo 20,
Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Veja, Deus está em todo lugar, não há dúvida quanto a isso. Deus está debaixo deste todo aqui. Deus está ali na grama. Deus está no céu. Deus está olhando para o sol. Deus está em todo lugar. Ele está no seu carro. Mas Jesus disse, onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidos em meu nome, ali estou presente de uma forma especial, diferente de como estou em todos os lugares, em todo lugar. Então existe um certo tipo de presença de Deus que vem quando nos reunimos fisicamente. Sim, o que não é encontrado quando você está sozinho. E Satanás é contra tudo isso. E você vai perceber que às vezes você está na igreja e se sente bem. Você se sente abençoado. Você se sente bem. Então, quando você sai da presença de Deus, aí você se senta e fica como se um helicóptero estivesse pousando, como se um paraquedista estivesse aterrissando. Sim. Depois da dança da graça, então é como se algo estivesse mudando e um sentimento diferente estivesse chegando. E você se pergunta, o que é isso? O que é isso? O que foi que mudou? É a presença de Deus que vem quando nos reunimos. E por isso Satanás está sempre tentando nos impedir de nos reunir. Porque ele sabe com toda a certeza que Deus estará lá. E é por isso que, ao reabrirmos no centro, você está ouvindo, certo? Porque alguns não conseguiram vir. Suba a montanha. Então, este é realmente um dos últimos encontros. Se não for o último, é certamente um dos últimos aqui em cima. Estamos nos reunindo e toda forma de reunião, seja presencial ou não, e muita coisa não será online. Não, estou te dizendo, a igreja não foi construída online. Ela foi construída no chão. Sim, praticamente como centopeias e eu, a paz. Andando pelo chão. Então não deixe nenhum diabo te segurar. É por isso que estou dizendo isso. Sim, mesmo quando você estiver embaixo, reúna-se. Montar. Sabe, eu sempre pertenci a grupos. E Deus me mostrou isso. Não importa o quão grande você seja ou quem você seja, esteja sempre no seu grupo. Nunca fique sozinho. Tenho grupos aos quais pertenço. Recentemente, quando certas coisas estavam acontecendo, um grupo do qual faço parte me ligou e disse, queremos te ver. Eu disse, a qualquer hora. Eles vieram, disseram, ouvimos que há um problema. Qual é o problema? Queremos ajudar. Porque eu pertenço a um grupo. Eu não estou sozinho. Faço parte de várias coisas. Não importa, né? Por isso que eu disse, quando a sua febre vier, o quê? Faça um rastafari, outro estilo, penteado ou algo. Faça um permanente no cabelo. Quero dizer, faça alguma coisa. Faça Sakura. Corte uma rodovia no seu cabelo. Mas o quê? Ler a Bíblia, dedicar um tempo para orar, reunir-se com outros cristãos, honrar seu pai e sua mãe, são atitudes essenciais para a vida cristã. Sempre. Como há um certo tipo de poder e presença, você nunca realmente o sentirá, a menos que esteja na Assembleia. Sim, você sabe mesmo, né? Onde está Malcolm? Você está aqui, Malcolm? Malcolm, você está aqui? Venha cá. Onde você está? Sim, venha. Demora um pouco, eu sei. Agora, é melhor você estar na igreja, porque se você for chamado e não estamos na igreja, virou um problema.
Ele já não amou? Ok. Agora, quantos anos você tem? Eu sou 25. Agora conte-nos seu testemunho. Conte-nos o que aconteceu com você quando foi a um acampamento. Venha para a frente para que todos possam vê-lo. Especialmente eu ia dizer, os lindos, as moças também deveriam ter visto você. Então fui convidado para participar do Candle in the Dark, no Reino Unido. Vela no acampamento escuro. Não tenha pressa, recupere o fôlego. Candle in the Dark, no Reino Unido, em 2018. E antes daquele acampamento, eu era viciado em maconha. Você era o quê? Um viciado em maconha. Viciado em maconha. Sim, por favor. O que é erva daninha? Gosta de capinar? Então, Também gostamos de capinar em Gana. Então, assim como fazemos como na maconha. maconha, tudo bem. Sim. Maconha. Ok. Então, eu costumava fumar todos os dias. Você costumava fumar todo dia? O único dia. Então, naquele ano, eu trabalhei em uma empresa e quando eu terminava o trabalho, eu literalmente terminava e fumava na hora. Aí eu voltava para casa e ficava chapado e meus pais ficavam se perguntando, tipo, por que seus olhos estão vermelhos? Você estava chapado? Sim, chapado, estou. Eu vou te deixar chapado. Então era isso, eu estava realmente chapado. Isso continuou por uns 3 a 4 anos e eu me lembro claramente de antes do Candle in the Dark. 3 a 4 anos ficando chapado. Então foi quando comecei na universidade. Ele tem um diploma universitário. 3 anos fumando com Onok. E então, sim, antes de Candle in the Dark, na verdade, falei com o pastor Andrew, vela em... The Dark é o nome do acampamento. Sim, sim. Falei com o pastor Andrew, que é pastor no começo. Amo Aston agora. E eu simplesmente não fui aberta com ele, mas disse a ele que havia algo que eu precisava que Deus fizesse por mim. E se ele puder fazer isso por mim, então eu vou servi-lo. E eu me lembro de chegar ao acampamento e ver a faixa. E pensei, onde foi que eu vim parar? Tipo, o que é uma vela no escuro? Você estava se perguntando, o que é uma vela no escuro? O que é uma vela no escuro? E ele começou a pregar. E quando você estava pregando, estava falando especificamente sobre dureza e solidão. E durante a sessão, em determinado momento, você começou a receber testemunhos de pessoas que já tinham sido viciadas em maconha. E eu pensei, que tipo de coincidência é essa? E eu nunca costumava acreditar em Deus falando com as pessoas. Eu achava isso meio estranho, mas naquele momento eu senti que Deus estava falando comigo e falando especificamente sobre a minha situação. E eu me lembro quando você ouviu o testemunho do meu pastor, o reverendo Daniel, e ele começou a falar sobre como ele costumava fumar maconha. E sim, ele também era um viciado em maconha. Você tem muitos viciados que agora são pastores, pessoas que mudaram completamente de vida. Não é uma bênção? E ele disse que, sem o fio, todos os amigos dele hoje que costumavam fumar com ele enlouqueceram. E ele é a única pessoa que Deus salvou. E eu me lembro que quando ouvi isso, foi como se dentro do meu coração eu ficasse com medo. E senti como se eu saísse desse acampamento e fumasse maconha de novo, eu morreria. Então, assim que o acampamento terminou, eu disse ao meu pastor que precisava falar com ele sobre algo muito urgente. E ele me disse no dia seguinte que eu deveria ligar para ele de manhã. Então eu liguei para ele de manhã e disse, reverendo, olha, eu tenho vindo à igreja, tenho trabalhado como recepcionista, mas por trás das portas fechadas tenho fumado maconha todos os dias. E eu não sei o que fazer porque já tentei parar e acabo começando de novo. Já tentei parar e acabo começando de novo. E eu não sei o que fazer. E então ele me disse que eu não deveria me preocupar. Ele sabe exatamente pelo que eu estou passando. E em 6 semanas, a partir de hoje, eu vou dar um testemunho para contar como superei o vício de fumar maconha. E eu pensei comigo mesmo, acho que você não entendeu o que acabei de dizer. Tenho lutado com isso há 3 ou 4 anos, e você está me dizendo que vou dar um testemunho em 6 semanas. E ele disse, sim, você vai. E então veja só, 6 semanas se passaram e eu não tinha fumado. E me lembro de ter chegado à igreja naquele dia e tive que ir até a frente da igreja e dar meu testemunho. Superando a maconha, e fui ao banheiro, pouco antes de dar o testemunho.
Eu estava me olhando no espelho e disse: você realmente vai ficar na frente da igreja agora e vai dizer para as pessoas que não fumam mais maconha? Então eu nem acreditei, mas então fui, me levantei, dei meu testemunho e vejam só, hoje, felizmente, não fumo maconha há mais de 3 anos. Uau! Desde o acampamento? Desde vela no escuro. Então, a última vez que fumei foi uma semana antes de Candle in the Dark. Só para me preparar para o acampamento. Estamos nos preparando. O acampamento não é bem verdade. Uau! Agora veja, ele estava presente no acampamento. E o tema do acampamento era vela no escuro. Ou seja, você pode se tornar uma vela no escuro. Você pode ser uma luz para o mundo. Você vê? E ele estava lá. Parece assustador. Uma vela no escuro. O que é uma vela no escuro? Ele nem é uma pessoa espiritual. Mas o Espírito Santo, você vê a presença de Deus no acampamento. Você vê que a assembleia acabou com uma maldição. Você vê que estava em sua vida a presença de Deus que está lá, presente na assembleia. E você vê que a presença de Deus lá é diferente até mesmo de um culto na igreja, em um acampamento. Sim, é diferente. E você vê todos esses jovens, sabe, como se o pastor estivesse dando um testemunho. 4 pessoas costumavam fumar maconha. Venha, venha, venha e conte-nos também. Sim. Essas são as pessoas que Deus usará para grandes obras. Conte o que aconteceu com você. Sim, papai. Então, por volta dos 13 ou 14 anos de idade, éramos um grupo de 4 amigos próximos. E nós costumávamos fumar maconha juntos de manhã antes de ir para a escola. E também costumávamos fumar maconha depois da escola, antes de ir para casa. E muitas vezes fazíamos isso como uma espécie de ritual diário, algo que acabou se tornando parte da nossa rotina naquela época. E a partir dos 13 anos, 14, 13 ou 14. E isso continuou por anos, 4 anos, e então fui para a universidade. E quando fui para a universidade, um por um, eu recebi algumas notícias, seja dos pais deles ou de outros amigos próximos, que eles tinham enlouquecido, tinham perdido a razão. E me lembro de ter ido para casa durante uma das férias e fui visitar um dos meus amigos, porque a mãe dele tinha dito: venha vê-lo, converse com ele. E eu estava no quarto e ele estava sentado lá e continuava olhando para a esquerda, olhando para a direita, olhando para cima, olhando pela janela. E eu tive que perguntar para ele: alguém está vindo atrás de nós? Você está esperando alguém? Há algum problema do qual eu deva saber? Mas ele tinha desenvolvido paranoia extrema. E sabe, nós éramos 4. Quero dizer, nos conhecíamos desde a escola primária, crescemos juntos. E hoje, todos os 3, eu sei que um ainda está em um hospital psiquiátrico, os outros 2 ainda estão na região, mas eles claramente, eles perderam completamente a razão e eu sou o único que está normal hoje. e o poder de Deus. E você foi a uma igreja. Como você foi salvo? Você foi a uma igreja. Sim, eu estava no meu último ano da universidade. E sabe, eu tinha decidido cerca de 14 meses antes disso que eu não tinha o menor interesse em igreja. Eu não ia à igreja nem para funerais, nem para casamentos. Este é um homem que decidiu que se houver um funeral ou um casamento, ele não entrará na igreja. Eu vou à recepção, vou ao encontro depois, mas não para o culto na igreja. Era assim que eu vivia a minha vida. No meu último ano de universidade, alguém me convidou para ir à igreja. Ele perguntou: você vai à igreja? Eu disse não. Ele disse: quero te convidar para a minha igreja amanhã. Por algum motivo, eu simplesmente disse sim e fiquei confuso. Quando eu disse sim, tive que parar, porque eu vinha dizendo não consistentemente. Quero dizer, era sério. Casamentos, funerais. Então eu disse sim. Então trocamos números de telefone. Depois, enquanto eu me afastava, disse para mim mesmo: não tem chance de eu ir à igreja. Quero dizer, não sei por que disse sim, mas aquilo seria o fim. Então, no dia seguinte, eu acordei e então eu liguei para ele. Então eu perguntei para ele: O Espírito Santo estava agindo. O Espírito Santo estava agindo. liguei para ele e perguntei: vai ter culto hoje? E ele disse que sim. Então peguei meu carro para buscá-lo e fomos para uma igreja.
E mesmo enquanto eu dirigia, ainda não entendia por que estava indo, porque disse sim, mas eu estava a caminho da igreja. E então chegamos em um salão pequeno. Eu nunca tinha visto. Uma das 1000 microigrejas, aproximadamente, sim. Chegamos em um salão pequeno e quando entramos pela porta, havia alguém que era o pastor, o reverendo Len. Ele estava no teclado. Alguém estava na bateria. Havia 2 pessoas fazendo o louvor e adoração. E então a pessoa que me levou entrou e foi cuidar do projetor. Então eu era a única pessoa na congregação. Por isso presumi que aquilo era um ensaio, que o culto ainda não tinha começado. As pessoas estão chegando. Veja, ele frequentou uma microigreja e descobriu que era o único membro da igreja. Você é o único membro. Na congregação, quando chegamos, ele foi cuidar do projetor. Então todo mundo estava trabalhando. E eu era a única pessoa que estava na congregação. Mil microassembleias. E você sabe, eu entrei para a igreja. O pastor pregou. Só para você. O louvor e a adoração, todo mundo veio para você. Vieram e sentaram, mas ele pregou sobre o sucesso abraâmico. Eu ainda me lembro da mensagem. E você sabe, eu fui impactado. E eu entreguei minha vida. E eu também posso testemunhar sobre a experiência do acampamento, a assembleia, porque meu primeiro acampamento foi: por que você não é um missionário? Por que você não é um missionário? E naquela época eu ainda não era, já estava na igreja há alguns meses. E então o acampamento foi anunciado. Me disseram que seria um momento agradável, um tempo divertido de comunhão. Agora, quando cheguei e vi a faixa, fiquei totalmente confuso. Porque eu não entendia, em primeiro lugar, por que estávamos sendo questionados sobre isso. E o estilo camuflado de exército da faixa também era bastante assustador. Mas foi durante o documentário Healing Jesus que assistimos naquele acampamento que eu mudei para sempre. Então vimos vocês nas cruzadas, todas as vidas que estavam sendo salvas. E sabe, naquele momento eu disse a mim mesmo, se Deus pode usar um homem para fazer tudo isso, em todos esses lugares Deus pode me usar para fazer algo em meu lugar. E aquele momento me mudou para sempre. Uau! Então esses pequenos fumantes se voltam para Deus, nem mesmo por meio de pregações ou, digamos, aconselhamento, que você tem que parar com isso, ou fazer aquilo. A presença de Deus e do Espírito Santo na Assembleia, você entendeu, simplesmente fez tudo. O assunto até foge do assunto. É como algo diferente, você nem consegue dizer o que é. Por que você não é um missionário? Não tem nada a ver com ele. Vela na escuridão. É como do que você está falando? Sobre a presença de Deus. Então não se preocupe, às vezes você leva seu amigo à igreja. É como você não precisa se preocupar com o tema. Você vai se surpreender com o poder de Deus, como ele vai mudar vidas e olhar para a vida dessas pessoas. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou lá. Que bênção realmente poderosa e grande temos na presença. Juntem suas mãos por essas crianças incríveis. Você quer que tenhamos mais reuniões onde Jesus esteja presente? Uau! Amém. E a segunda razão pela qual o inimigo não quer que tenhamos assembleias é porque o diabo está exposto e expulso da assembleia. Quem é o diabo fica claro porque há muito engano no mundo. Agora, o engano é a coisa mais poderosa que está em ação agora. Decepção. E o mundo, de repente, vai descobrir que, existe o céu. É real. Tem a terra. Lá é o inferno. É tudo verdade. O quê? Fogo real, queimando. Céu, inferno, eternidade, coroas, mansões. É tudo verdade. É tudo real. Todos os mortos estão vivos. É como se as pessoas fossem levadas a acreditar que isso é bobagem. São essas igrejas? Nada. Eles só querem seu dinheiro. Portanto, a obra mais forte de Satanás é o engano. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, o grande dragão foi expulso, a antiga serpente que enganava o mundo inteiro.
Ele foi lançado na terra e todos os seus anjos também foram lançados juntamente com ele. Amém. Na Assembleia, você conhece pessoas que são como você, então você se torna seguro de si mesmo e de suas crenças. Sim. Sim. Veja, quando você é o único e é o único que acredita em algo, você fica inseguro quando está sozinho. Mas quando você vem à Assembleia e está com outros que pensam como você, você se torna mais estável. Se você é um estudante de medicina e vai à igreja, e você vê outros estudantes de medicina e até mesmo médicos e pessoas de qualquer posição servindo a Deus e louvando a Deus. E você percebe que não há nada de errado em ser um estudante de medicina e servir ao Senhor. Eu não estou perdendo nada. Se é que algo mudou, minha mente está mais clara. Mas quando você está isolado, todos os erros e enganos do inimigo ficam muito fortes. É por isso que a depressão, a tristeza e os enganos funcionam melhor quando você está sozinho. Sim. Eu me lembro de anos atrás, quando eu estava com meu tio na Inglaterra. E era como, sabe, meus primos estavam por perto. Eles costumavam rir de mim. Bem, eu disse, eles disseram, temos que ir ao pub. Eu disse, eu não vou ao pub. Eu não vou a nenhum pub para beber. Eu disse, eu não vou. Eu deveria ir à boate. Eu disse, eu não vou à boate. Sabe, eles costumavam zombar de mim e eu estava sozinho. E todos eles eram como caras ingleses tirando sarro de mim e, sabe, praticamente zombando. Eu estava completamente sozinho. Eles disseram que eu deveria ir à discoteca. Eu disse, eu não quero ir. Eu disse, eu acredito em Jesus. E era como se eu fosse um peixe fora d'água. Se você sabe o que é a Inglaterra de verdade, a Inglaterra inglesa, a maioria não acredita em Jesus. Por isso as igrejas estão todas vazias. Os prédios estão à venda. E lá estava eu completamente sozinho. Mas quando você vai a uma assembleia e vê outras pessoas que acreditam no que você acredita, os enganos do inimigo são afastados. Uma vez fui para Tulsa, Oklahoma. Vi Kenneth Hagin, o filho dele, e outras pessoas trabalhando no ministério. E conversei com alguns dos meus outros pastores. Eu disse, olha, vamos para Tulsa, Oklahoma, onde você vê pessoas que trabalham para Deus e suas famílias. Eles são servos de Deus em tempo integral há anos. Marido, esposa, família inteira. Eles estão todos trabalhando lá. Talvez você não tenha visto muito disso. Então você não sabe que as pessoas trabalham para Deus por toda a vida. Porque no mundo de onde eu vinha, ninguém era pastor. Os pastores que conhecíamos eram pastores ortodoxos. Então parecia estranho. Mas indo para lá, vi o quão normal é para as pessoas estarem no ministério a vida toda, com seus filhos, suas famílias, todo mundo. Todos nós trabalhamos para o Senhor. Quero dizer, que outro trabalho você faria além do trabalho do seu pai? Mas nunca tendo visto isso, percebi que eu parecia estranho. Mesmo quando eu tentava aconselhar minha esposa a entrar no ministério, a vir trabalhar em tempo integral. Nesse trabalho que todos nós estamos fazendo, tive uma jornada difícil para convencê-la, porque era estranho. É estranho. Quando você está isolado, quando está sozinho, é algo incomum. Ninguém faz o que você está falando. Por isso, quando você vem e se mistura com outras pessoas, outros missionários, outros jovens que estão servindo ao Senhor, você se sente relaxado. E você percebe que não há nada de estranho no que você está fazendo. Mas quando você se destaca como um polegar dolorido, como uma pessoa muito estranha no meio das pessoas, então você até sente que o chamado de Deus é estranho. Não há nada de estranho. Olhe para essa garota que está ofendida porque não viemos para a Bolívia. Não há nada de estranho. O trabalho é abundante. Os países não foram alcançados. É porque você não está na assembleia de pessoas com a mesma mentalidade. É por isso que os enganos parecem muito fortes e se apegam a você. Pessoas que vivem endividadas, quando você encontra pessoas que não usam dívidas e prosperam sem elas, então você se surpreende ao ver que há tantas pessoas que não têm dívidas e estão prosperando. E elas estão indo muito bem.
Mas é porque você está no grupo em que todo mundo faz isso, até que você vá para uma assembleia. E então os enganos e ilusões caem no lugar certo, onde pertencem, que são enganos. Por anos estive praticamente sozinho, mas ao ficar sozinho falando sobre dívidas e todas essas coisas, quando conheci pessoas como o bispo Oyedepo e outros que não acreditam em dívidas e assim por diante, fui encorajado. Só de encontrar alguém com a mesma mentalidade, percebi que existem pessoas fazendo grandes coisas para Deus sem pegar dinheiro emprestado e sem dever a todo mundo. Então, os enganos são afastados. Olhe para a sua família. Talvez quando você está com sua família biológica, você pareça estranho. As pessoas até vão te insultar. Você não tem juízo. Olhe para a igreja que você frequenta. Essa igreja, o que você está ganhando com a igreja? E podem te insultar e insultar a igreja. Algumas pessoas odeiam tanto a igreja. Sim, eles podem te insultar. O que é uma Mishnah? O que é toda essa besteira? Isto e aquilo. Vamos, encontre um trabalho para fazer. Isto e aquilo e aquilo. Por ali também. Quando está com eles, pode pensar, estou sendo estúpido? Mas ao se aproximar de quem acredita no que você acredita e se juntar a eles, percebe que eles também estão perdidos. Companheiros trabalhadores. Sim? Então a Assembleia é algo que abafa as decepções. Ela abafa as decepções que sente. Número 3. A voz do diabo é o silêncio profundo na Assembleia. Sim. 1 Coríntios 14, versículo 10. Há muitas vozes no mundo. Nenhuma delas é sem significado. Sim. A voz do diabo é o silêncio. É por isso que Jesus disse, cuidado com o que você ouve. Na Assembleia, então, agora, enquanto estou pregando, a voz de Satanás em sua vida está abafada. Sim, está abafado. Está silenciado. Está tudo mais silencioso à medida que a pregação se aproxima. E a voz que você está ouvindo te assusta. Medo do desconhecido. Medo do amanhã. Medo da morte. Medo de coisas das quais você nem sabe do que tem medo. Todas essas vozes se acalmam. E eles são silenciados. Quando você corta a montagem, e você corta a união daquilo de que Deus fez você parte, é aí que Satanás agora tem um caminho livre, 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 livre. Eu me lembro de uma das minhas filhas. Ela ficou chateada. Filhas espirituais. Ela ficou chateada. Eu liguei para ela. Eu disse, preciso falar com você. Ela não atendia. Eu mandei uma mensagem para ela, ela não respondia. Eu disse, ela mandou, não posso falar com você. Acho que alguém falou para ela, não fale com ele. Não fale com ele. Mas eu me lembro dessa garotinha desde quando ela estava no ensino médio e quando era criança. Mas quando o inimigo, quando ela foi ofendida e quando o inimigo a levou, alguém lhe disse, não fale comigo. Ela me disse, não posso falar com você neste momento. Mas a única coisa que ela deveria ter feito era falar comigo naquele momento. Isso teria salvado a vida dela. Isso teria salvado a vida dela. Era só isso, se ao menos ela tivesse falado. Por isso Satanás disse, não, afaste-se. Não, não, essa aqui não, nunca. Não vá lá. Não vá lá, fique longe. A única coisa que ela deveria ter feito era falar comigo. Isso teria salvado ela. Mas ela não quis. E assim, Satanás, a voz de Satanás é silenciada, porque a palavra de Deus é uma voz forte. Ah, sim. E a voz do diabo é uma voz significativa. Você tem que tomar cuidado com ela. Você acha que o diabo não fala e que ele não vai falar com você. Ele vai. Mas não abandone a congregação. Uma vez eu fui para a Coreia, mas tinha outro compromisso. Então estava saindo mais cedo e o Espírito Santo me disse que sempre que houver um programa na Coreia, não devo marcar outro compromisso para sair cedo. Foi isso que o Espírito sussurrou no meu coração.
Não marque outros compromissos, não vá cedo, fique até tudo terminar, então você vai. É a sua comunhão, você precisa disso. Não seja esse tipo de pessoa, quero dizer, apressada. Ah, eu tenho algo para fazer. Quando você se torna grande, quando você se torna alguém, é aí que você precisa aprender a ser humilde e fazer parte da assembleia. Você vai se surpreender que é justamente aí que Satanás pode te pegar. Sabe, na parábola do semeador, veja, há duas coisas. Uma pequena e solitária semente caiu em solo seco. E ela não conseguiu. E outra, ela caiu em boa terra. Mas por causa das riquezas e de outras preocupações, também não conseguiu vingar. Então, existe um teste em ambas as direções. O teste do sucesso. Pessoas bem-sucedidas. Na verdade, Derek Prince disse que é mais perigoso e difícil ter sucesso. Ele disse que o teste do sucesso é mais difícil do que o teste da pobreza. Porque quando a semente caiu em solo pedregoso, não havia nada de difícil. Mas quando a coisa cresce, alcança e tudo se apaga, ele disse que mais pessoas fracassam no teste do sucesso do que no teste de pobreza ou dificuldade. A dificuldade, às vezes, faz as coisas boas em você aparecerem. Quando você tem sucesso, quando está conseguindo, é aí que você deve se humilhar. O Espírito Santo me disse, não planeje nenhum programa e vá. Você está na Coreia, depois vai pregar em outro lugar, depois vai para outro e está sempre saindo cedo e chegando tarde. Ele me disse, não chegue tarde e não saia cedo. Quem você pensa que é? Essa é a sua comunhão. Agora você sabe, a esposa de Yonggi Cho morreu. Seu principal intérprete bilionário que costumava apoiá-lo também morreu. Ele mesmo não está bem. Para onde vou para ter comunhão novamente? Ao abandonar a assembleia, você não sabe o que está fazendo. Eu nem consigo contar as coisas. Eu aprendi sem saber que estava aprendendo, só por estar na assembleia e apenas fazer parte de algo. Não deixe que o teste do sucesso acabe com você. Eu digo, lembre-se de todos os seus princípios em seus negócios e em seu sucesso. Sim. A voz do diabo é abafada na assembleia. Se você acha que o diabo não falará com você, vá e pergunte a Jesus. Sim, o próprio Jesus disse, Satanás vai para trás de mim, cale-se. Você está me ouvindo? Sim. Número 4. Os truques do diabo são expostos na assembleia. Revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir às ciladas do diabo. Os truques. Os mesmos truques. O tio James me disse isso anos atrás. É sempre a mesma coisa. O tio James me disse, é a mesma coisa. Ontem eu estava conversando com um homem de Deus. Eu não quero entrar em detalhes. Ele me contou. O que eu estava passando, ele contou o mesmo. Ele disse, essa pessoa fez isso comigo, essa pessoa fez isso. Eu disse, mas por que você nunca disse isso? Ele disse, as coisas pelas quais passei, se eu escrever, se eu te contar, você não saberá. Eu não conseguia acreditar. Ele me deu como se eu estivesse copiando e colando. Não, sério. Sim, como se ele estivesse copiando e colando. Ele disse que as pessoas são gratas. E perverso. E ele disse, o que eu vi? O que eu vi. Então ele mencionou alguém. Ele disse, esta pessoa disse esta pessoa. Ele disse, eu construí uma casa para ele. Comprei um carro para ele. Comprei um carro para a esposa dele. E ele me levou ao tribunal.
E o juiz disse: por que você me incomodou trazendo este homem ao meu tribunal? Não posso ficar sentado neste caso. É quando você está na igreja, na assembleia, que você ouve. É assim que funciona. A mesma coisa, isso vai acontecer. Sim, alguns anos atrás li um livro muito interessante, escrito por um homem chamado Jim Baker, e ele era baseado em algo que eu havia lido anteriormente no livro que vi. É a principal estratégia do inimigo. Sim. Eu não te contei. Eu não te contei. Mas estou falando de truques. Todo mundo fala truques. Sim. Truques. 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 Sabe, na verdade, recentemente Gana estava jogando na Copa do Mundo. Aliás, você se lembra disso? Hã? Hã? Sim? Gana estava jogando a Copa do Mundo. E a próxima partida seria contra a Alemanha. E durante a nossa partida, aquela partida atual, eu vi o técnico alemão sentado na partida, nos olhando jogar. E ele escreveu notas do primeiro minuto até os 90 minutos. E eu sabia que tinha acabado. Sim, eu disse, não, acabou. Cada truque, cada... Ele sabia. Ele viu e ele estudou todo mundo. Ó. Quando você aprende os truques do diabo, é por isso que meus livros são proféticos. Aqueles que te abandonam é sempre a mesma coisa. As razões pelas quais as pessoas vão embora, você sempre cumpre. Como se tivesse lido, cumpre tudo. Quem acusa você, como se tivesse seguido as leis da acusação. Aqueles que são ignorantes, você vê que são pessoas ignorantes. Aqueles que esquecem. Um de vocês é um demônio. Aqueles que são orgulhosos. Aqueles que são filhos perigosos. Como se eu tivesse escrito para algumas pessoas, de forma pessoal. É a mesma coisa, tio James me disse. Ele falou, é sempre assim. Nunca eu estava no portão do meu pai em Ossu. E ele disse que é sempre assim. Satanás não tem truques novos. Ele não tem nada novo. Por isso estou te dizendo que quando sua febre vier, apenas decida essas coisas em particular. Eles são muito autoprotectores. Muito autoprotectores. Lê minha Bíblia. Orar, reunir, honrar meu pai. E humildade é outra coisa. Seja humilde em vez de se exaltar. Alguém me perguntou, eu disse, olha, se você quiser, eu me ajoelho para você. Eu vou me ajoelhar e te implorar. Eu não me importo de me ajoelhar. Eu posso engatinhar aqui se for preciso rolar. Se eu tiver que rolar. Sem problema. Nenhum problema mesmo. Não é nada. Ah, sim. Não se esqueça dessas palavras. Você está me ouvindo? E deixe-me terminar com esta aqui. O diabo é repreendido na assembleia. Às vezes você percebe que palavras são contra algo que pensa. Quantos já notaram isso? Às vezes é como se viesse de forma muito direta e forte. Quero dizer, como se tivesse havido uma reunião e você tivesse sido apontado e seu nome tivesse sido escrito aqui, para que eu dissesse algo. Marcos capítulo 1, versículo 21, no Novo Testamento. E eles foram para Cafarnaum. E logo no sábado, naquele dia, Jesus adentrou na sinagoga e ensinou. E eles ficaram admirados com a sua doutrina, pois ele ensinava. Ele estava ensinando a eles nenhuma oração de libertação. Ensinava com autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. E ele clamou dizendo, deixe-nos em paz. O que temos nós a ver contigo? Tu, Jesus de Nazaré, vieste para nos destruir.
Eu sei quem você é, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Perceba, Jesus estava apenas ensinando, ensinando. Tipo, como eu estou ensinando. E os demônios dizem: deixe-nos em paz. Enquanto prego, alguns repetem: deixe-nos em paz. Deixe o assunto. Deixe o assunto. É direto. É direto. Na Assembleia, Satanás é confrontado diretamente e mandado calar a boca e sair. Saia agora. Silêncio, seu mentiroso. E é por isso que precisamos nos reunir. E você percebe isso de forma diferente. À medida que a Assembleia aumenta, a sensação muda. Porque veja, nosso irmão que estava fumando maconha, ele estava indo à igreja, mas não estava mudando. Mas na vigília, veja, na vigília era uma atmosfera. E o Espírito Santo me disse que a reunião mais poderosa e ungida, os cultos mais poderosos do seu ministério são os acampamentos. Sim, e eu sei disso. É por isso que eu disse que a igreja não foi construída online, foi construída offline. No chão, verdade fundamental, centopeias e milípedes. Carabá, Satoba, Rabandalá. Se você quer ser ungido, ouça os acampamentos. O acampamento real. Apenas acampando do começo ao fim. Você será ungido. Tenho certeza disso. Há poder nisso. Sim, é diferente dos cultos de domingo. Então, agradeça a Deus quando você recebe uma direção direta. Agora, alguém perguntou, como o diabo é repreendido? O diabo transmite pensamentos e os pensamentos se tornam sentimentos e os sentimentos se tornam estados de espírito e atitudes. Então, você vê que alguém mudou, é porque o diabo transmitiu um pensamento negativo. E o pensamento negativo ficou ali por um tempo. Depois de um tempo, isso se transforma em um sentimento ou em um tipo de humor. Então, uma atitude. E isso cresce. Então, você muda. Aí você percebe que mudou. É porque certos pensamentos vieram até você. E é por isso que a pregação derruba as imaginações. Ela confrontou o diabo diretamente. E ele gritou: deixe-nos um pouco em paz. Não aguentamos isso. Um orangu, sabe? Ele saiu da igreja fazendo uma pausa. E então disse à sua querida esposa: fora com esses livros. Meus livros e minhas fitas. Ele pegou tudo e jogou tudo fora. Ele não queria ouvir minha voz. Deixe-nos em paz. Até que ele foi totalmente destruído. Até que ele era o quê? Totalmente destruído. Até que ele se tornou um fantasma do que ele teria sido. Esse sujeito seria um dos nossos bispos hoje. Hoje ele está sem rumo, andando por aí. Nenhum ministério, nenhuma igreja, nada. Não abandone a montagem. Quando nos encontramos, ele está lá. Sim, ele está lá, ele está presente. Há uma presença. Comece a acreditar na Bíblia. O poder de Deus está lá. E a mudança que não pode vir da polícia, não pode vir da sua mãe, não pode vir das muitas palavras do seu pai, não pode vir das muitas palavras da sua esposa, nem das muitas palavras do seu marido, só pode vir pelo poder do Espírito Santo. Deus vai mudar aquilo que só Ele pode mudar. Não se esqueça, eles estão se reunindo junto. E é por isso que o Espírito me disse: para onde você está indo? Eu estava correndo para um programa. Então, o que você vai fazer? Eu disse: vou pregar no domingo. Não organize programas assim. Fique. Esta é a sua comunhão. Este é o seu grupo. Seu grupo? Eu estou associado ao bispo Duncan Williams desde que estava no ensino médio e estarei associado a ele até o fim. Veja, não importa o que aconteça, você mantém os grupos. Tenho estado associado às pessoas que estiveram comigo no ministério.
Quero dizer, eu não troco de pessoas. Ore para que você esteja lá, que esse trabalho você seja o primeiro a fazer, porque geralmente uma vez lá, não é? Não é? É mesmo a mesma coisa. Há pessoas que, se você lhes der comida gostosa, podem comer todos os dias. Mas há pessoas que você precisa variar. Depende do tipo de pessoa. Onde você está indo? Abandonando a assembleia. Junto. Não, é agora que vamos nos reunir. É agora que vamos nos reunir. Alguém disse que ficamos na igreja. Que música é essa? Igreja. Waba Wabie. Waba Wabie. Waba Wabie. Nós dormimos aqui. Nós sabemos o que queremos. Sabemos que queremos montagem. Quantos querem o poder da Assembleia? O poder da Assembleia. Sabe, quando você está na igreja, é como se você não tivesse problemas financeiros, conjugais, nada. Quero dizer, é como se não houvesse problema algum no mundo. Não é verdade? É incrível. Isso é uma grande bênção. E sabe quem faz isso? Nenhum homem pode fazer isso. É a presença do Espírito Santo. A presença do poder de Deus. Levante sua mão e agradeça a Deus pelo poder da Assembleia. Pai, nós te damos graças e te louvamos pela Assembleia que o Senhor nos traz hoje. Obrigado. Obrigado porque a prova do sucesso nos encontrará ainda em tua casa, te servindo, te amando. A prova da pobreza também nos encontrará em tua casa, te servindo e te amando. Nós te damos graças. Nós te louvamos. Nós te damos glória, pois tu és digno de todo louvor. Nós te damos honra, reconhecendo a tua grandeza e bondade. Nós te damos com gratidão o nosso louvor e adoração. Nós te damos glória, nós te damos graça. Levante sua mão e agradeça a Deus pelo poder de estarmos reunidos. Não deixando de congregar como é costume de alguns, mas tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Pai, nós te agradecemos por abençoar teus filhos com fundamentos. Fundamentos que eles usarão hoje, amanhã e por todo o tempo. Obrigado pela sua bênção. Marana Shondalaga, obrigada por não abandonarmos os grupos que o Senhor nos dá, as famílias que o Senhor nos dá. Nós te damos graças, Senhor. Nós te damos louvor no poderoso, poderoso, poderoso nome de Jesus. Levante suas mãos sagradas enquanto o adoramos. Graças a Deus por seu poder. Graças a Deus pela sua graça. Graças a Deus por sua misericórdia. Graças a Deus pelo grupo em que Ele colocou você. Que você fará parte até o último dia de todas as coisas que Deus lhe deu. Participe até o último dia. Mandoka malamamba, marindola masabele, malambole, chiparama, marambole, mecabaranda, malindaka. Fale agora no Espírito. Falar em Deus. A presença de Deus está aqui. O poder de Deus está aqui. Obrigado. Nós te damos graças, Senhor. Nós te louvamos por tudo o que fizeste por nós. Em nome poderoso de Jesus. Pai, obrigado por este tempo de bênção. Nós te louvamos. Nós te damos glória. Oramos, Senhor, por nós mesmos, para que guardes os nossos corações, para nunca abandonarmos a nossa congregação, para nunca, em nenhum momento, abandonarmos a família que nos deste. Nunca permitir que Satanás nos disperse, mas esforçar-se para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Obrigado. Rezo por todos que estão assistindo, todos que fazem parte desta família. Ajude-nos a lembrar dos fundamentos que você nos deu.
a base sólida da família, os fundamentos essenciais da reunião familiar em todas as partes do mundo, para abafar a voz de Satanás, para afogar as decepções e as artimanhas e as estratégias do inimigo. Obrigado pela vitória. Obrigado pela força. Obrigado pelo poder que é concedido à tua igreja. Obrigado pela tua glória que repousa sobre as tuas famílias e tuas assembleias, Senhor, em todo o mundo, aqui e em todos os lugares que fazem parte deste grande chamado e comissão. Obrigado, Jesus. Abençoe os pequeninos. Abençoe os grandes. Abençoe os mais velhos. Abençoe a família. Que ela possa se tornar mais forte e maior e se espalhar por todas as partes do mundo. Perdoa-nos pelos lugares onde não entramos e onde nada fizemos. Que possamos ser mais fortes para fazer mais e te servir melhor. Obrigado, querido Senhor Jesus, por uma maravilhosa obra que realizaste através de nós, em nossa geração e em nosso tempo. Obrigado, Senhor, pela tua poderosa bênção. Em nome de Jesus Cristo. E enquanto toda a cabeça se curva e todo olho se fecha, se você gostaria de entregar seu coração a Deus, talvez alguém tenha te convidado para a igreja hoje e você gostaria de entregar seu coração a Jesus. Eu gostaria de orar com você enquanto encerramos este culto. Pastor, ore comigo, por favor. Eu quero que Jesus salve minha vida. Que Jesus salve minha alma. Talvez você só tenha vindo. Você sabe no seu coração, e Deus sabe. Esta é a sua chance de ser salvo. Se você está aqui e quer entregar sua vida a Deus, a Jesus, levante sua mão direita bem alto assim. E eu vou orar com você. Lá atrás eu vejo suas mãos ao lado. Levante-a. Pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Deus te abençoe. Talvez você também esteja fumando maconha, fumando, roubando, fazendo coisas. Mas hoje Jesus quer te salvar. Se você levantou sua mão assim, venha de onde você está. Venha até mim aqui na frente. Venha lá de trás, do andar de cima. Venha do lado. Venha de onde você está em pé. Para levantar suas mãos aqui na frente. Diga, eu vou orar com você e todos devem participar. Se você está assistindo pela televisão, participe. Ore comigo agora. Diga, Jesus. Diga, eu não estou ouvindo você. Diga, Jesus. Por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Feche os olhos e ore, Jesus. Por favor, perdoe-me pelos meus pecados. Eu entrego meu coração a Ti, Senhor Jesus. Por favor, escreva meu nome no livro da vida. Perdoe-me. Perdoe-me sinceramente por todos os meus pecados. Por favor, me lave completamente com o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, por me salvar hoje. Em nome de Jesus, eu oro. Obrigado, Senhor. Por favor, eu peço que escreva o meu nome no livro da vida a partir de hoje, por gentileza. Eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus em nome de Jesus, né? E todos disseram com fé, com completa e verdadeira confiança, amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Agora todos vocês aqui, eu vou dar um dos meus livros para vocês. Presente especial para você hoje. E algumas pessoas estão entregando para você agora mesmo. E eu quero que você pegue este livro. Deus te abençoe. Sua vida está mudando a partir de hoje. E eu quero que você vá para o lado ali. Temos alguns assentos especiais para você. E sua vida está mudando para sempre. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. E todos os demais levantem as mãos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo teu poder, tua graça, tua glória, tua bênção. E em nome de Jesus, amém. Pegue sua santa ceia e levante-a. Levante o seu pão. Levante o pão. Pai, eu te agradeço de todo o meu coração pelo pão de Deus que desce do céu.
Que a paz e muitas bênçãos profundamente entrem nos corpos, nas vidas, nos seres dos teus filhos. Agora dedicamos este pão e dizemos que ele é o corpo de Jesus. Jesus Cristo. Todas as vezes que fazemos isso, anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. Que o poder entre em todos que fazem parte desta Santa Ceia. Que não haja ninguém em falta, ninguém sem cura. Hoje, você viverá e não morrerá. O câncer realmente não vai te levar. A hipertensão não vai te levar. A insuficiência cardíaca não vai te levar. A doença nos olhos não vai te levar. Toda maldição, toda condição não vai te levar. Nenhuma doença estranha ou maligna será diagnosticada em sua vida. Nenhum arranjo médico maligno acontecerá em sua vida absolutamente. Nenhuma maldição médica será lançada sobre você. Nenhuma faca vai te cortar. Não haverá necessidade de emergências em sua vida. Não haverá necessidade de ambulâncias em sua vida. Você está atravessando os 70 anos com facilidade. Que a graça e o poder de Deus entrem em você enquanto você participa disto. Sem morte súbita e sem morte prematura. Sem morte de jovens, pessoas em nosso meio. Sem morte no meio dos seus anos. Nenhuma perdiz que se assenta sobre um ovo e não o choca. De jeito nenhum, em nome de Jesus. O corpo de Jesus Cristo é mais do que suficiente. Receba o corpo partido de Jesus Cristo em sua vida neste momento. O corpo sagrado de Jesus Cristo. Agora o sangue, tudo o que representa um erro é lavado. Suas fornicações e adultérios, seus erros e mentiras, toda a maldade, sua malícia, seus caminhos maus, seus equívocos, seus pecados inconfessáveis, tudo isso é completamente purificado e removido. Seus pecados ocultos, a razão pela qual Satanás afirma que tem acesso a você, hoje pelo sangue isso é lavado. Ao tomar e participar deste sangue, que você atravesse o Mar Vermelho e nunca mais veja os egípcios. Nunca mais. O inimigo que você vê hoje, você não verá mais. Através do sangue eu vou te libertar. E te libertar. Obrigado, Pai. Recebemos o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus. Agora levante mãos para receber sua bênção. Que um anjo seja enviado para a sua querida família, para a sua vida e para a sua morada também. Qualquer crise ou provação que você enfrente hoje, que você a supere e saia vitorioso. Seja lá o que tenha feito seu rosto não sorrir, que isso possa ser tirado de você agora. Que um sorriso retorne ao seu rosto, que a alegria retorne à sua casa, que a paz retorne à sua morada. O que quer que represente uma crise, um problema, uma preocupação, um problema em sua vida, que seja resolvido. Eu profetizo para os ossos mortos. Eu digo, venha vivo, ganhe vida, ganhe vida, em nome de Jesus Cristo. Ganhe vida, ganhe vida. O que quer que esteja morto, finalizado, na sua vida. Eu falo com ele, palavras de vida, seja curado, seja ressuscitado, e volte à vida.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro que esta é a sua porção. E todos gritaram, amém. Deixe-me ouvir seu mais alto amém. Deixe-me ouvir seu mais alto amém. Deixe-me ouvir seu mais alto amém. Deus o abençoe. Você pode estar sentado na casa do Senhor. Pegue sua oferta especial agora mesmo. Segunda e última oferta exclusiva de hoje, uma oferta de projeto. Amém. Para apoiar nossos muitos projetos, a maioria dos nossos projetos e prédios da igreja estão inacabados. A maioria. Mais de 90% dos nossos projetos são prédios inacabados. Por que eles deveriam ser concluídos? Porque estamos usando o dinheiro que temos. Quando acaba, paramos. Mas pelo menos começamos e será concluído. É só uma questão de tempo. Amém. Então, pegue suas ofertas e ajude hoje a construir a casa de Deus. Se você quiser ser um daqueles que está construindo uma das catedrais, por favor, apoie. Hoje acabamos de iniciar nossos projetos em Gana, na região de Brong Ahafo. Estamos construindo 20 grandes catedrais em Gana. 20 cidades da região de Brong Ahafo, em Gana. Sim, para aqueles de vocês em Gana, vocês sabem, vocês podem não saber. Mingo, Sudrobo, Tepa. Tepa é Ashanti, mas fica quase ao lado. Bechem. Bechem é a cidade natal do bispo Prezi. Shedien. Shedien Wenchi. Doma Hinkro. Bechem. Onde fizemos a cruzada Sampa. Sampa faz parte disso. Sampa. Brecumetequiman. Tudo isso. Região de Brong Ahafo. 20 grandes catedrais com escritórios. Sim. Região de Brong Ahafo. Você está animado? Ah, você não é da região de Brong Ahafo, então não está animado. Ah, ciúme é o quê? Merda, as pessoas estão realmente em algum lugar agora. Por que exatamente você está em algum lugar? Algo estranho está acontecendo com alguém neste momento. De qualquer forma, para a sua informação, 20 também em Ashanti. 20 Ashanti. Sim, lindo. Lugares como onde? Tepe, Mampão, Suta, por exemplo, por citar alguns desses lugares. Acho que você, sem dúvida, estão pronunciando muito bem, realmente, de verdade. Sim, Mampom. Akumada. Kenkinsu. Sim. Ninyahini. Ninyahini. Bukere. Belas cidades Ashanti. E também na região do Volta, 12 catedrais de Harara até onde? Jazekan KJB. Sim, estou vindo de cima. Haha subindo em Oti, descendo Dambai, a nova capital regional da região de Oti. Sim. E onde? Ket Krashi, depois do lago. Todo o caminho até Pek, até Queta, onde há defesas marítimas bem posicionadas. Todos esses, eles são do Aflau. Denuho, que é lindo, de verdade, realmente. Well, let me think. Sim. É lindo. Então, que grande bênção. Todos tirem seus dízimos, suas ofertas. E se você quer ser um deles, construir uma dessas igrejas, você sabe, neste tempo, as pessoas têm doado ainda mais.
Agora estamos chegando a 250, quase 250, sim. Pessoas já contribuíram. Nós éramos apenas cerca de 30, 40 pessoas, mas cada vez mais pessoas estão contribuindo. E esta semana, um dos meus bispos veio me ver, que os prédios que estamos construindo, ele quer construir alguns na Libéria. Então eu disse, sem problema. Assim que uma igreja está sendo construída, ele me disse, as cidades na Libéria. Então ele me pediu. Se eu disse, sem problema, vamos construir algumas na Libéria. Também estamos fazendo os de Gana. Por que não? É algo ruim o que estamos fazendo? É uma bênção. Graças a Deus, você ficará surpreso ao saber que um dia conseguirá emprego lá. Ao chegar, diga sim. Veja como nossa irmã se ofendeu. Mas você não ficará ofendido, porque a igreja estará lá esperando por você. Praticamente. Estamos tentando conseguir um terreno nas Seychelles há algum tempo. Seychelles e Quebec são muito difíceis de conseguir porque são pequenas ilhas. Mas estamos à beira de conseguir algo lá, é muito caro, pequeno porque é uma ilha, pouco terreno, muito caro. Mas estamos quase conseguindo. Então, em breve vocês ouvirão falar dos prédios das igrejas em Quebec e Seychelles. Mas ainda não temos. Eu não gosto de falar sobre coisas que ainda não temos, mas vocês me forçaram a dizer, entende? Vamos orar pela oferta. Pai, obrigado por esta bênção enquanto plantamos nossa semente para edificar a igreja. Agradecemos porque nunca nos faltará nada de bom em nome de Jesus. Amém. Agora pegue seu, espere, não pegue, pegue seu graças também. Adicione obrigado. Se for apenas um CD, por favor. Ah, não fique bravo. Não creio que você esteja nem um pouco bravo. Se for apenas um CD, $1, basta colocá-lo e dizer, Senhor, aqui está $1, um CD, uma libra, €1, qualquer coisa, só para dizer obrigado. Ok? Somado ao que você está dando e apenas para dizer, Senhor, muito obrigado por hoje. Pai, abençoe a todos. Que esta semana haja finalmente uma resposta para uma oração antiga, aquela que foi feita por tanto, tanto tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado por uma resposta. Obrigado por uma conquista. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.